Fala rapaziada, sou o João Pestana, professor de História, aqui no Top Militar. Vamos garantir a aprovação e também gabarito da prova de História. Vem comigo, pessoal do Naval, vamos lá. A chegada dos portugueses ao Brasil, além de ser um resultado de um processo administrado pela coroa portuguesa no século XV, então vocês estão vendo aí, é uma questãozinha de expansão marítima, tá? Não tem como, professor, é só história do Brasil. Não, expansão marítima portuguesa está dentro do contexto da história do Brasil. Não tem como estudar a história do Brasil sem conhecer a história dos nossos colonizadores. Então vamos lá, expansão marítima, século XV, tudo começa aqui, no século XV. Então vamos lá. Conjuntamente com a nobreza e a burguesia, tá? Então teve a coroa portuguesa junto com a burguesia e com a nobreza vão lançar-se ao mar. E aí, vamos lá. Letra A. Auxiliou, entre outros aspectos, ou seja, a chegada aqui no Brasil. Ele quer saber, a questão quer saber qual é a importância da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Qual é o contexto desse descobrimento? Então vamos lá. Auxiliou, entre outros aspectos, na consolidação e hegemonia portuguesa no Atlântico Sul. Sem dúvida nenhuma, gente. Tá? Não tem dúvida. Os portugueses começaram a sua expansão marítima ali no períplo africano, no Atlântico Sul, tá? E o Brasil tem uma posição geográfica favorável, tá? Porque é banhado pelo todo Atlântico Sul. E isso era importante por quê? Porque garantia o livre acesso às Índias, que sempre foi o objetivo principal dos portugueses. Conseguir uma rota alternativa para as Índias. E essa rota era contornando o sul da África. Então, por isso que era importante, né, garantir a posse das terras brasileiras, para garantir a hegemonia portuguesa aqui no Atlântico Sul. Porque olha só, B, tá? Transformou de imediato uma alternativa mercantil ao comércio português no Oriente. Não, tá? Tanto que as nossas 3 primeiras décadas após o descobrimento é caracterizado pelo descaso de Portugal. Por quê? Porque Portugal não encontra produtos rentáveis aqui no Brasil, igual tinha no Oriente. Então, tá errado. Demonstrou que o desvio da quadra seguia a mesma inspiração de Colombo. Não. Colombo, ele vai navegar em direção do leste para o oeste. Cabral, ele desvia para o oeste propositalmente para descobrir o Brasil, mas o foco principal, tá? A esquadra de Cabral, que foi montada por D. Manuel, tá? Tinha o objetivo de chegar na Índia, criar feitorias em Calicut. Desviou propositalmente, mas o objetivo principal da esquadra era criar feitorias em Calicut. Vamos lá. Foi o resultado de uma ação de Portugal diante da concorrência dos mercadores italianos? Não. Os mercadores italianos perderam o monopólio no Mediterrâneo após a tomada da Constantinopla em 1453. Tem nada a ver. Tinha o objetivo de reforçar a supremacia no Pacífico, gente, pelo amor de Deus, tá? É sempre no Atlântico. A expansão marítima ocorre no Atlântico Sul. E o Brasil também está no Oceano Atlântico. Então, tanto que o eixo econômico da Europa sai do Mediterrâneo e vai para o Atlântico. Então, aí, questão 1, gabarito A. Vamos para a próxima questão. Aí, vamos lá, mantendo aí a pegada, vamos entender o porquê da importância do Brasil, tá? Do ponto de vista das grandes navegações portuguesas. Aqui, ó, no ano de 1494, portugueses e espanhóis, sim, assinaram o Tratado de Tordesilhas, partilhando o mundo entre eles. Fato que posteriormente recebeu crítica da França. A França foi o mais crítico nisso aí, tá? Também a Inglaterra, os Países Baixos, mas sem dúvida a França foi a que mais criticou. Entre outros que passaram a questionar a exclusividade da partilha do mundo entre as nações ibéricas. Entre os fatores que demonstram tal questionamento pode-se citar. Vamos lá, gente. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Aqui, ó. Tratado de Tordesilhas assinado em 1494 entre as coroas ibéricas, ou seja, quem são os ibéricos? Portugal e Espanha. O que acontece? Quando Portugal estava ali navegando em direção ao Atlântico, contornando a África, Colombo, a serviço da coroa espanhola, vai encontrar o que futuramente vai ser o continente americano. E aí eles vão criar uma linha imaginária e vão dividir as terras, né, que até então um mundo conhecido. E é nesse momento que vai nascer o Tratado de Tordesilhas, que vai determinar que a 370 léguas de uma ilha
africana chamada Cabo Verde vai pertencer à Espanha e todo o resto vai pertencer a Portugal. E é nesse tratado que o Portugal ganha a parcela da América que hoje chama-se Brasil. Então vamos lá, podemos citar sobre o tal questionamento. Por que vai questionar? O rei da França vai perguntar assim para o Papa que assinou o Tratado de Tordesilhas. Queria ver a cláusula do Testamento de Adão que dividiu o mundo entre Portugal e a França. Então vamos lá. Frequente presença holandesa em terras brasileiras, questionando a soberania portuguesa. Os holandeses só vão invadir o Brasil após a União Ibérica, ou seja, quando acontece a União Ibérica, a Espanha vai tirar a mercadoria, vai tirar o acesso ao mercado açucareiro dos holandeses que tinham parceria com os portugueses. Então não tem nada a ver. A presença francesa no Maranhão, tá? Os franceses vão invadir o Maranhão em 1612, no chamado também União Ibérica. A gente vai ver isso aí nos blocos seguintes. Vamos lá. A presença inglesa, principalmente de piratas, financiado pelo governo inglês, quais por várias vezes tentaram estabelecer colônias. Não, eles vinham para cá, pirateavam, contrabandeavam os produtos, mas não tinham o objetivo de criar colônias. Invasão holandesa no Recife, motivada unicamente por conflitos com a Espanha. Olha só, os holandeses invadem, sim, Recife, mas está dentro do contexto também da chamada União Ibérica. Isso é mais para frente, isso não tem nada a ver. Então aqui a pergunta é, a crítica francesa, tá? Apesar que, olha só, não esqueça essa pegadinha, os maiores críticos, falou do Tratado de Tordesilhas, o maior crítico foi a França. Então vamos lá. A presença frequente dos franceses nos primeiros momentos da colonização portuguesa, destaque aí para a criação da França Antártica no Rio de Janeiro. Gente, sem dúvida nenhuma, tá? Durante o período pré-colonial, que foi a nossa extração, né, de pau-brasil, que começou a nossa primeira atividade predatória, foi o pau-brasil. E os maiores contrabandistas que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas foram os franceses. A presença deles era tão grande aqui no Brasil que eles chegaram a criar uma colônia chamada França Antártica, atualmente no Rio de Janeiro, e aqui, por eliminação, Gabarito E.